CAPES, o que me permitiu a iniciação científica no Laboratório de Processos Ambientais, que é o LAPAM, aqui da UFSM, em 2015 2016, e lá eu pude estudar com o professor Dr. Guilherme Luiz Dotto a disseção de metais pesados através de microalgas. No meu tempo da graduação também participei da Renove Júnior, que é uma empresa júnior do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental ali da UFSM. Trabalhei lá um ano e meio, fiz parte de projeto em marketing. De experiência profissional, eu trabalhei na Caramuru Alimentos, em 2018, na cidade de Sorriso, Mato Grosso, na cidade de Natal. E lá eu trabalhei na parte da planta de produção de biodiesel. E meu mestrado agora, na engenharia química, é o estudo de hidroliquefação de biomassa em modo contínuo e condição supercrítica. A biomassa de estudo está sendo agora a casca de aveia, porque é um dos maiores, o Rio Grande do Sul tem uma das maiores produções, e é um recurso sem valor agregado. Mas, eu acho que para a gente começar a falar sobre a questão do biocombustível no Brasil, a gente precisa dar uma introdução do porquê que a gente começou a desenvolver pesquisa sobre biocombustível. Aqui eu trago como o primeiro ponto importante na história do Brasil para biocombustíveis a primeira crise petrolífera de 1973, que foi um embargo petrolífero da OPEP, que é a Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo. A gente teve um aumento de cerca de 400% no preço do barril, ele foi de 3 dólares, se eu não me engano, para 12, em torno de 12, 13 dólares, e foi o primeiro ponto que a humanidade entendeu que o petróleo não é um recurso infinito. Desde a época da Segunda Guerra Mundial, a gente já viu experimentos com novos tipos de biocombustíveis, porém, o único ponto que a gente realmente parou para pensar, opa, tipo, não é infinito isso aqui, foi durante essa primeira crise petrolífera, que leva à crescente busca por fontes alternativas e renováveis de biocombustíveis. A segunda crise petrolífera vem em 1979, durante a Revolução Iraniana. A gente tem a paralisação da produção. Tem uma maior duração que a primeira crise, vocês podem ver pelo gráfico ali ao lado do preço médio anual do petróleo. Em 74, vocês têm aquele pulo ali. E em 80, depois da segunda crise petrolífera, chega em incríveis R$ 90 o barril. E dura até 86. No Brasil, foi na época da ditadura militar, o período de endividamento externo, a gente teve a questão do milagre econômico, que eu trago em aspas ali, por conta de toda a inflação que se desenrola nas décadas seguintes, mas também é um período que a gente começa a rever a política brasileira em relação aos biocombustíveis, a gente começa a pensar em desenvolver programas nossos de incentivo à produção. Em 92 vem a Expo 92, que foi uma conferência dos chefes de Estado organizada pelas Nações Unidas aqui no Rio de Janeiro, que levou à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Foi a primeira discussão oficial que teve sobre a questão de mudanças climáticas e como a queima de combustível fóssil vem exacerbando a situação e é meio que um chamado para despertar. E a EPO 92 leva ao Protocolo de Kyoto, em 97, que é um tratado internacional para redução da emissão dos gases de efeito estufa, os GES. Foi oficialmente ratificado só em 2005, porque a Rússia ratificou em 2004, então ele entrou em vigor em 2005. 37 dos 146 países membros concordaram em reduzir as emissões dos gases de efeito estufa para os níveis de 1990. Esses 37 todos são os mais industrializados, então países europeus, Estados Unidos e afins. O período de execução do compromisso foi entre 2008 e 2012, porém existem certas críticas com relação ao protocolo de Kyoto por conta da criação dos sumidores de carbono, a questão dos créditos também. Pois países desenvolvidos falavam que estamos diminuindo as nossas emissões, olha só, a gente é foda, etc. E o que acontecia é que eles levavam as suas empresas e indústrias para países em desenvolvimento que tinham metas de redução bem menores. Então, eles não estavam, de fato, diminuindo emissões, só estavam realocando elas. E a gente, então, leva ao aumento das emissões de países em desenvolvimento, em especial a China. A China, por mais que tenha sido ajudada na questão da industrialização, a emissão de gases de efeito estufa lá aumentou exponencialmente durante essa época do protocolo de Kyoto. Em 2015,
Dado que o Protocolo de Kyoto foi até 2012, o Acordo de Paris de 2015 foi um acordo entre 195 países, um acordo imenso. E em 2017 a gente conta com a saída dos Estados Unidos, e a concordata entre os países é que de emitir quantias menores de gases de efeito estufa, GES, então limite de 2 graus para níveis pré-industriais e 1,5 graus em níveis industriais, todo um esforço mundial para tentar não reverter o quadro do aquecimento global, porque em tese já é irreversível, desculpa, mas mitigar o dano. O Brasil, então, ele se compromete a redução da emissão de GES em 37% até 2025 e o aumento da participação da bioenergia sustentável na sua matriz energética em 18% até 2030. Todos esses planos de comprometimento de aumentar a participação de bioenergia sustentável, a gente vai ver lá para frente, que leva a programas sociais bem interessantes, como o ProAlco, ProOlio, PNPB e afins. Falando um pouco sobre o que é uma matriz energética. A matriz energética é a representação quantitativa de todos os recursos energéticos disponíveis em um determinado território, região, país ou continente para serem utilizados nos diversos processos produtivos. À esquerda, nós temos a matriz energética mundial, onde a gente vê que petróleos e derivados ainda são muito utilizados, quase 32% de toda a matriz energética mundial. Carvão também, outro combustível fóssil finito. Gás natural. E à direita nós vemos a matriz energética brasileira. Nós utilizamos bastante petróleo e derivados, quase 36,5% da nossa produção, nossa matriz energética vem de petróleo. Porém, a gente vê derivados de cana e fontes renováveis, como lixívia, e outras pequenas aqui em quase 23%. Temos pelo menos a hidráulica também com 12%. Nossa matriz elétrica conta com muita energia hidráulica. Partindo então, biocombustíveis são derivados de biomassa renováveis que podem substituir parcial ou totalmente combustíveis derivados de petróleo e gás natural, e motores de combustão, outro tipo de geração de energia. A lista aqui eu trago o biodiesel, biogás, o etanol, biometanol, o bioéter etil terbutílico, o bioéter metil terbutílico, biohidrogênio e bioóleo. Os carros fortes do país são o biodiesel e o etanol, e o biogás, a gente tem uma certa participação, porém, em comparação, ele está em um estado embrionário, digamos. Tem muito desenvolvimento a ser feito ainda com ele. A gente classifica os biocombustíveis em três gerações diferentes. A primeira geração, a gente fala que são os biocombustíveis feitos a partir da cultura alimentar, cultivado em terras agrícolas, por exemplo, mamona, algodão, amendoim, cana-de-açúcar, dendê, girassol, soja. Em tese, tudo que é cultivado em terra tem potencial para ser com biocombustível, só depende de estudar o quanto vale a pena o processo. Os biocombustíveis de segunda geração são feitos a partir de biomassa lignocelulósica ou lenhosas, resíduos agrícolas ou resíduos de plantas e também resíduos animais. Certo? Tudo que sobra da produção de alimentos pode ser utilizado para a produção de biocombustíveis de segunda geração. Trago como exemplos ali bagaço de cana-de-açúcar, bagaço de sorgo, palha de arroz, gordura suína, sebo bovino, óleo de fritura. Os da terceira geração são os biocombustíveis feitos através de microalgas. As microalgas têm alto conteúdo lipídico, a facilidade de cultivo delas, tanto que a questão de quanto rende em um determinado espaço, uma taxa de crescimento acelerada, tipo, algas proliferam muito rápido. Então, é uma fonte de biocombustível sendo estudada aí já tem décadas e extremamente interessante de se ver. Os recursos energéticos renováveis, a gasolina e o diesel são responsáveis por 50% dessas taxas de emissão de CO2 que a gente tem atualmente, e a gente tem um aumento de 7% só no início dessa década. A gente é extremamente dependente ainda de gasolina e diesel. E para 2050 a gente tem a estimação da população mundial em 9 bilhões de pessoas, e isso vai levar um aumento do consumo de combustível em quase 50%, o que faz a necessidade de reduzir a emissão do CO2 em mais de 80%, para a gente tentar ao máximo mitigar os impactos do aquecimento global. Agora, trazendo para o biodiesel,
O biodiesel, nada mais, na definição dele, é uma mistura de ésteres monoalquílicos, de ácidos graxos de cadeia longa, proveniente de óleos vegetais ou gordura animal. É um produto biodegradável, não tóxico, possui índices de baixa emissão de poluentes e é considerado ambientalmente benéfico. Sua obtenção primariamente vem de processos como transesterificação e esterificação, a gente vai falar um pouco mais para frente. E a primeira vez que a gente tem menção ao biodiesel é na lei número 11.097 de 2005, que fala que biocombustível é biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão interna com ignição por compressão, ou conforme regulamento para geração de outro tipo de programa que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil. Isso vem do PNPB, que é o Programa Nacional de, Produto e Uso de Produção e Uso de Biodiesel de 2004. As vantagens do biodiesel é que é uma fonte renovável, não tóxica e biodegradável, derivado de uma fonte renovável não tóxica e biodegradável. Isso são produtos de combustão, em comparação ao quando você faz a comparação com produtos com a queima de combustível fóssil, tem níveis de emissão de partículas reduzidos, tipo partículas influentes como enxofre e óxido de carbono. As desvantagens dele é que ele tem um certo aumento da viscosidade de biodiesel, por conta da cristalização em baixas temperaturas, é um problema utilizar em regiões frias. Tem emissões altas de óxido de nitrogênio, gera grande quantidade de glicerina durante a sua produção. A gente vai falar um pouco mais para frente da questão da produção de glicerol, do processo de transesterificação e de esterificação. E aqui eu trago, tipo, esse aqui é um caso mais para o Brasil, essa última desvantagem, porque no Brasil a gente faz a gente faz muito biodiesel a partir de soja, e isso leva ao eventual desmatamento de florestas para produção, para plantio e produção de soja, para a gente poder alimentar essa cadeia. O primeiro programa de biocombustível que a gente tem, de biodiesel que a gente tem é o ProÓleo, que é o Plano de Produção de Óleos Vegetais para Fins Energéticos de 75, foi elaborado pela Comissão Nacional de Energia na Resolução 007. Em resposta à primeira crise petrolífera, que a gente já começa a ver que a gente precisa de fontes alternativas de combustível para não depender do mercado externo. E com propostas, o uso de 30% de óleos vegetais ou diesel e o uso do processo de transesterificação para a produção do biodiesel. Esse programa do ProÓleo, infelizmente, é abandonado em 86 porque o preço do barril de petróleo cai muito na década de 80, entre 1980 e 1990. E a gasolina é extremamente subsidiada, então não era mais viável pensar em alternativas, sendo que a gente tinha uma alternativa, sendo que o produto principal era barato, de fácil acesso, e o governo incentivava a compra. Em 2004, a gente retorna com o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel. Na real, teve o ProBiodiesel em 2002, porém ele troca de nome em 2004, então eu preferi trazer só esse. O cenário global, a gente tem essa apreensão crescente com relação entre as queimas de combustíveis fósseis e efeitos climáticos, e também a crise do Oriente Médio de 2001, a gente tem o ataque às Torres Gêmeas pela Al-Qaeda e a conseguinte invasão estadunidense no Afeganistão, o que elevou o preço do barril imensamente. O programa do PNPB promovia inclusão social, fortalecendo essa agricultura familiar, a sustentabilidade ambiental e a viabilidade econômica do setor, por conta de uma tentativa de reduzir essas importações de diesel estrangeiro. A diversificação da matriz energética brasileira. A matriz brasileira ainda era extremamente composta por uso de combustíveis fósseis, como gasolina. Tínhamos já despontado como potência do etanol, porém o etanol foi um tanto que abandonado, a gente vai falar um pouco mais sobre ele depois. E a regulamentação do mercado de biocombustíveis, estabelecimento de um percentual mínimo obrigatório de mistura de biodiesel ao diesel de petróleo. Esse último ponto é o ponto mais importante do PNPB, porque garante o aumento de mercado para o biodiesel produzido no Brasil e incentiva essa produção e pesquisa em cima de fontes alternativas de produção de biodiesel. Para o percentual mínimo de biodiesel e mistura ao diesel de petróleo, na lei número 11.097 de 2005, a gente tem o biodiesel introduzido na matriz energética brasileira, a obrigatoriedade de 2% de biodiesel no diesel comercializado em todo o território nacional até 2008 e 5% até 2013. E na lei número 13.033 de 2014, a gente tem a obrigatoriedade de 7%
de biodiesel no diesel comercializado em todo o território nacional até 2015. Conforme os anos vão passando, a gente vai aumentando essa obrigatoriedade de porcentagem, e isso incentiva muito a indústria a pensar em biodiesel e em pesquisas. Atualmente, a gente tem um percentual mínimo de adição obrigatória de biodiesel de 12% e até 2025 nesse em 15%, segundo a resolução da CNPE, número 16, de 2019. Porém, dada a questão da pandemia e o Covid em si, sai essa resolução número 824 de 2020, pela ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo e Biocombustível, que reduz o percentual mínimo de 12% para 10%, por justificativa da garantia de abastecimento em território nacional. A gente teve uma redução da produção, então a gente reduz o percentual mínimo para garantir que todos utilizem. Esse aqui é um gráfico da evolução da produção de biodiesel, desde 2010 até 2019. Tinha produção, a gente teve produção de quase 5.901.104 litros em 2019, comparando com o início da década de 2 milhões, a gente basicamente dobrou. A fonte é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. As matérias-primas da produção de biodiesel por região, no norte a gente tem ainda, dentro da safra de 2018 2019, o óleo de soja como principal carro-chefe, seguido da gordura bovina e o óleo de palma e de dendê. No Nordeste, segundo a ANP, a gente tem o óleo de soja ainda como principal carro-chefe, outros materiais graxos diversos, como até óleos de fritura usados e afins menores. A gente tem o óleo de palma de dendê, também despontando como uma principal matéria-prima. No Centro-Oeste não é surpresa, dado o tamanho das plantações de soja por lá, que quase 100% do biodiesel produzido na região é de óleo de soja. A região Sudeste é uma única região do Brasil em que a gordura bovina, o resto dos abatedouros, é utilizado como matéria-prima principal para a produção produção de biodiesel, seguida do óleo de soja e a gordura suína. No sul também existem imensas plantações de soja, então não é surpresa que o carro-chefe também da produção seja o óleo de soja, por mais que agora a gente venha vendo fontes alternativas sendo utilizadas, como fumo e aveia. O biodiesel, ele todo é centrado em torno de um triglicerídeo, e o triglicerídeo é um ácido graxo. Basicamente são três ácidos graxos de cadeia longas ligados a uma molécula de glicerol. Essa molécula aqui, de glicerol, com com três radicais diferentes. A variação dele é a extensão da cadeia carbônica, o número, a orientação e a posição das ligações duplas. Das tecnologias disponíveis para a produção de biodiesel, nós temos a transesterificação, que é a reação de triglicerídeos com álcool em presença de um catalisador, homogêneo, heterogêneo, enzimático, esses podem ser ácidos ou básicos. É o principal método de produção de biodiesel que a gente utiliza no Brasil, e leva à formação de ésteres metílicos de ácidos graxos, PMEG, também conhecido como FAME, que é Fatty Acid Methyl Ester em inglês, ao utilizar metanol, e ésteres etílicos ao usar etanol, certo? Então você tem triglicerídeo, um álcool de escolha, precisa de um catalisador, você tem formação de glicerol, que é o subproduto, e a mistura de bioésteres, que é o biodiesel. A reação de desacidificação acontece em três etapas. O triglicerídeo é reduzido a um diglicerídeo e um alquioéster. O diglicerídeo é reduzido a um monoglicerídeo e outro alquioéster. E o monoglicerídeo é reduzido a glicerol e alquioéster. Algumas desvantagens com relação à transesterificação é que, por exemplo, ali coloquei etanol, mas poderia ser qualquer álcool. O álcool é sempre alimentado em excesso para melhores rendimentos, certo? As ações são sempre tipo 15:1, 6:1 com relação ao ácido graxo, para que haja esse deslocamento do equilíbrio em favor dos produtos. Requer purificação por conta da formação do glicerol. O glicerol é uma dor de cabeça nesse processo de transesterificação, porque ele tem essa diferença de densidade com o biodiesel e ele deposita na parte de baixo uma fase pesada. Então você precisa de decantação, você precisa de centrífugas, e isso tudo é tempo que você perde tentando separar.
Já na esterificação, a gente tem a reação de um ácido com um álcool para obtenção de um éster, onde o biodiesel será formado a partir da reação do álcool com os ácidos graxos livres. É geralmente considerado um pré-tratamento quando a gente fala de utilização de óleos vegetais para a produção de biodiesel. E é muito utilizada com matérias-primas que têm elevada acidez. E ela tem preferência por catalisadores ácidos, porque eles podem ser facilmente separados da reação, e você pode regenerar esse catalisador para reutilizar ele, ao invés de simplesmente tirar o catalisador e, jogá-lo fora, e descartá-lo. Você tem essa capacidade de regenerar ele com ácido e fazer ele ter um aproveitamento dele quase 100%. Se não me engano, normalmente catalisadores ácidos para esterificação de biodiesel, você pode ter até 5 lavagens para regenerar ele, e ele vai te dar até 70% de aproveitamento ainda. Partindo para o etanol. O etanol é um combustível oxigenado de formação C2H5OH, altamente miscível em água, em temperatura ambiente, estado líquido. É um composto inflamável passível de combustão quando submetido a fontes de calor a partir de 13 graus Celsius. A composição: 52,14% de carbono, 13,13% de hidrogênio e 34,73% de oxigênio. O poder calorífico inferior de 27 megajoules por quilograma. O primeiro programa que a gente tem de incentivo à produção de etanol no Brasil é o ProAlco, que é o Programa Nacional do Álcool, em 75, durante o governo Geisel, na ditadura militar. Elaborado também em resposta à primeira crise petrolífera, e foi instaurado através do decreto número 76.593, que incentiva a produção do álcool oriundo da cana-de-açúcar, da mandioca ou qualquer outro insumo através da expansão da oferta de matérias-primas, com especial ênfase no momento de produção agrícola, modernização e ampliação das destilarias existentes e da instalação de novas unidades produtoras, anexas às usinas ou autônomas e de unidades armazenadoras. O proálcool ele é estudado em 5 fases diferentes. A primeira fase dele vai de 75 até 79. A gente tem essa expansão da produção do álcool de cana-de-açúcar, que foi designado por conta da grande extensão territorial do país, um clima propício para a cultura da cana-de-açúcar e o domínio da tecnologia da fabricação do álcool. A partir de 79, vocês podem ver nesse gráfico da CEPA, que é o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada da USP, que a gente tem o aumento da participação do volume do álcool no volume da gasolina, certo? Chegando a 22% em 87. A segunda fase do Proálcool, que vai de 1980 a 1986, é o auge do programa e coincide com a segunda crise petrolífera, que foi aquela da Revolução Iraniana. A gente tem o início das implantações de destilarias autônomas. Na primeira fase do Proálcool, elas ainda eram ligadas às usinas de açúcar e eram vistas como secundárias. Agora a gente tem destilarias próprias, criadas apenas para produção de etanol. A frota automotiva movida exclusivamente a etanol. Essa frota automotiva começa a estourar nessa época, nessa década de 80, 90. O governo, o governo oferece uma série de incentivos fiscais para a compra desses automóveis, mais prazos de financiamento, taxas mais baratas. Eles investem na solução de problemas anteriores, como o sistema de partida fria para veículos movidos a etanol. Um problema que os carros que antigamente tinham com a utilização do etanol era a corrosão. E você tem, então, o revestimento de zinco em carburadores, estanho para tanques de combustível para evitar a corrosão. E de 75 até 86, vocês podem ver como aumenta, esse gráfico à direita, a produção de álcool no Brasil. Certo? A gente produz 570 milhões de litros de 75 e a gente chega em 86 com 11.700 milhões. 11 milhões, desculpa. Não, 11 bilhões. E valor equivalente ao lado em milhões de dólares. O programa do PROALCO na segunda fase foi muito criticado também por conta da questão de o governo oferecia muito incentivo para a produção de etanol e plantio de cana-de-açúcar, porém não existiam incentivos fiscais e não existia para áreas de cultivo de alimentos. E a oferta de alimentos no Brasil começa a decair, certo? E essa é a primeira vez que a gente tem um contato com a
dúvida do século sobre biocombustíveis, que é a questão de alimentação e combustível. Quanto, tipo, qual é a porcentagem certa de terra que você demandar para produção de alimentos e para produção de matéria-prima para produção energética. Agravou também os problemas sociais no campo por conta da ociosidade sazonal proporcionada pelo plantio. O plantio de cana não era, não era feito o ano inteiro, certo? Você tinha um certo downtime, você tinha um tempo ocioso ali no meio. E essa oferta de emprego sazonal começou a exacerbar os problemas sociais. E foi a primeira vez que a gente vê que os incentivos que o governo dava para garantir do lucro dos produtores e dos usineiros era extremamente onerosa para os cofres públicos. A terceira fase do PROALCO, que vem de 86 até 95, foi uma fase de estagnação do programa. Ainda vinham, a gente tinha incorporação de muitos produtores ainda de cana, novos na cana-de-açúcar, certo? Todo mundo queria plantar cana-de-açúcar, era a coisa do momento, era o que dava lucro. Porém, acontece que de 86 a 95, o preço do barril de petróleo cai de 40 para 10 dólares. E o preço do açúcar aumenta. O preço da gasolina, então, torna-se competitivo. Já era caro produzir etanol, mas o governo segurava o lucro. Então, agora que a gente tem uma fonte de combustível que é extremamente mais barato, todo mundo vai pular para ela. Como o preço do açúcar aumentou, os usineiros deram preferência a produzir açúcar, a etanol, claro, porque eles vão pensar, tipo, poxa, por que eu vou produzir etanol se eu posso lucrar mais vendendo açúcar? O governo tem essa redução dos investimentos, subsídios em pesquisas de combustíveis alternativos, já que a gasolina, o preço do barril diminuiu tanto, fica-se aquela ideia de tipo, não tem por que pesquisar, a gasolina está aí. E a frota de veículos movidos a etanol não tem mais combustível suficiente para abastecimento, dado que os usineiros deram preferência à produção de açúcar. E a gente tem a volta da política de adição de etanol à gasolina como forma de contornar o desabastecimento. A quarta fase do PROALCO foi de 1995 a 2000, que foi a fase de redefinição do programa. O Brasil dominava o mercado externo de açúcar. E essa fase é caracterizada pela ausência da gestão governamental na manutenção dos preços, até a criação da CIMA, que é o Conselho Interministerial de Açúcar e do Álcool, que coloca os produtos de cana-de-açúcar na matriz energética nacional. E a MP, a medida provisória, que garante a adição de álcool etílico anidro combustível, a gasolina, obrigatório de 22% em todo o território nacional, como uma forma de reajuste nos preços, certo? Ali pelo final de 2000, ali em 98. A quinta fase, que é a fase atual, a gente tem a nova alta do preço do petróleo, com a negociação no Afeganistão. A gente retoma as discussões sobre combustíveis fósseis. O protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris para o Brasil, levaram a incentivo à pesquisa de outras fontes de combustíveis e uma maior atenção aos resíduos agrícolas como fontes alternativas de energia, que a gente comentou antes, do biocombustível de segunda geração. Acho que a introdução dos motores flex fuel também no mercado brasileiro, que operam tanto com etanol hidratado, E94W6, significa 94% de etanol, 6% de água, e gasolina. O motor tri-fuel, que utiliza gás natural veicular, e tetra-fuel de gasolina pura, que é muito comum na América Latina para abastecimento. As matérias-primas para a produção de etanol, toda matéria-prima com composição rica em açúcar fermentável é uma matéria-prima em potencial para a produção de etanol. Claro, isso depende do processo, o rendimento dele e o quão oneroso é. A produção pode ser adaptada de acordo com a cultura agrícola local, como eu falei. Alguns exemplos de matérias-primas são a beterraba, o milho, a cana-de-açúcar, que é o mais comum no Brasil, a mandioca, centeio. E no Brasil, o Brasil é responsável por 39% da produção mundial da cana-de-açúcar. Tipo, é assombrosa a quantidade de cana-de-açúcar que a gente planta no Brasil. Certo? Outros países, por exemplo, o leste europeu é muito famoso por utilizar beterraba e batatas para a produção de álcool. E aqui nesse gráfico da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, vocês podem ver em 1.000 toneladas a evolução da produção de cana-de-açúcar. Está chegando a 650 mil toneladas. Em 2016, 2017, 2017, 2018 foi uma safra um pouco menor. O etanol, quando a gente fala sobre análise de
qual combustível vale a pena com relação ao impacto ambiental, a gente tem que levar em questão essa análise well to wheel, que é a análise post-roda, que analisa toda a cadeia de produção de combustível para determinar a eficiência dele, para com emissões de gases de efeito estufa, GES, bem como custos industriais. Enquanto o tank to wheel, que é o tanque roda, considera apenas as emissões de queima de combustível, desprezando quaisquer emissões no processo de transporte do mesmo, para facilitar a visualização das duas análises. O tank to wheel leva em consideração apenas o momento que você faz a combustão dentro do motor do carro. Então, tudo que tem de programas de processo de integração energética numa fábrica, a questão de que a biomassa e o plantio de biomassa leva ao sequestro de carbono é ignorado, só o que vale é a emissão quando você queima. E o well to wheel leva em consideração tudo isso, todas essas etapas. E é visível que o combustível puro fornece, na análise well to wheel, fornece menores emissões de GEAs, certo? E dado isso por quê? Por questão de cogeração de energia elétrica nas usinas de etanol e usinas de açúcar, e a questão da produção de etanol de segunda geração, que é realizada através de bagaço e resíduos ligancelulósicos. E tem esse artigo do Dias et al. Em 2013, que é de cogeração de etanol de primeira e segunda geração integrada da cana-de-açúcar, em que ele detalha que a necessidade de grandes investimentos em tecnologia de processamento do etanol de segunda geração, que é responsável por esses valores aqui, de menos 127 gramas de CO2 por quilômetro, ou seja, a gente tem a captura de CO2 do meio ambiente, e então, no aspecto ambiental, vale muito mais a pena. Os atuais que a gente tem no Brasil de incentivo, a gente tem o Rota 2030, que é um sucessor do programa Inovar Alta, que vem em 2012 a 2017, que incentiva as montadoras de produção de frota automotiva de maior atualidade tecnológica. Os seus objetivos são a integração competitiva da indústria automotiva nacional aos poderes globais, combater a defasagem tecnológica que a gente tem hoje em dia, especialmente em eficiência energética e desempenho estrutural. Uma das metas é a redução do consumo de combustível médio dos veículos médios em pelo menos 11% até 2022, e minimizar o risco de perda de conhecimento no desenvolvimento de tecnologias que utilizam biocombustíveis com impactos naquela cadeia produtiva. Outro programa que a gente tem hoje em dia é o Renova Bio, que vem da Política Nacional de Biocombustíveis de 2017, cujos objetivos são contribuir com um compromisso determinado pelo Brasil no âmbito de Acordo de Paris, promover a adequada expansão dos biocombustíveis de matriz energética, com ênfase na regularidade do abastecimento de combustíveis, e assegurar a previsibilidade para o mercado de biocombustíveis. As gratificações que os produtores de biocombustíveis recebem com o programa do Renova Bio são certificados de comprovada eficiência energética ambiental para os seus combustíveis, o que é necessário para vender em países para fora. A determinação do número de CBIOs, que são os créditos de descarbonização que o produtor pode emitir ou vender no mercado. Um CBIOS equivale a 1 tonelada de emissão evitada, que, em tese, são 7 árvores em termos de captura de carbono. O funcionamento do Renova Bio vem de metas anuais de descarbonização do setor de combustíveis, e tem incentivo ao aumento da produção e participação de biocombustíveis na matriz energética de transportes do país. É um dos programas mais ambiciosos que a gente teve na história do nosso país até agora. E vocês podem ver ali de 2019 até 2029 a meta anual de milhões de CBIOS fornecidos para os produtores. Começamos com 16,8 milhões, chegando até 95,5 milhões de CBIOS em 2029. Os avanços que a gente tem. A questão de avanços, a gente pode ver muito isso em pesquisas laboratoriais sobre biocombustíveis, e eu acho legal trazer esse dado por conta de como funciona a questão de, tipo, faça a pesquisa, porém falta-se investimento, certo? Tivemos 2.650 artigos publicados, 1.197 periódicos brasileiros, de 2016 até ontem, segundo o Saelo, em pesquisas laboratoriais sobre biocombustíveis, 184 dissertações defendidas de 2016 até o final do ano passado pela CAPES, 82 teses defendidas de 2016 até o final do ano passado também pela CAPES,
Dessas dissertações e teses, 27,24% são multidisciplinares, 30% em biotecnologia, 25% na área de engenharia, e sendo dessa área de engenharia, 35,61% da engenharia química. Ou seja, é interessantíssimo para a gente pensar como a gente vem despontando, a engenharia química em si vem despontando essa questão da pesquisa sobre biocombustíveis, junto com as engenharias tipo, agronômicas e florestais. Porém, falta-se investimento, falta-se capital para fazer essas pesquisas girarem. Existe estudo sobre a viabilidade de produção de biocombustível em larga escala, e agora eu vou fazer um merchan safado meu, porque eu vou falar sobre o meu TCC, que foi sobre a produção de biodiesel a partir do destilado desodorizado do óleo de soja, utilizando carvão ativado como catalisador. Ah, aqui no nosso curso de graduação, nós temos a geralmente a gente tem essa tradição de montar projetos industriais, e esse foi a nossa área, eles desenvolvem 4 pessoas, e esse estudo foi para desenvolver o projeto de uma planta industrial para a produção de biodiesel através do DDoS. O destilado desodorizado de óleo de soja é um resíduo da extração do óleo de soja, sem valor agregado no mercado, uma tonelada dele custa em torno de $700, o que é irrisório. Dimensionar e planejar uma planta automatizada em escala industrial para o processo de biodiesel, e fazer análise econômica da implantação da unidade industrial. Esse projeto foi feito com 2 reações, a esterificação e a transesterificação, como a gente mencionou, que são as 2 reações principais para a produção de biodiesel de óleos vegetais. A primeira é uma esterificação com catalisador ácido heterogêneo, o catalisador foi carvão ativado sulfonado. A reação de esterificação, perdão, foi de 180 minutos. A razão molar entre metanol e ácidos graxos é de 15:1. Eu falei para vocês que é extremamente alta a quantidade de alimentação de metanol, ele fica em excesso realmente. A razão máxima do catalisador de DOS de 1 para 10, 84% de conversão nessa esterificação e 68 graus de temperatura de reação. A segunda etapa é transesterificação com catalisador básico homogêneo. O catalisador foi dióxido de potássio, 75 minutos. 6:1 a relação entre metanóis e triglicerídeos. Essa esterificação é muito mais misericordiosa na questão do metanol em excesso. A ração máxima de catalisador para óleos é 0,008:1, uma conversão de 97% e uma temperatura de reação de 60 graus. Essa aqui é a unidade industrial em si. Essa primeira parte aqui do carvão ativado é a ativação dele com ácido sulfúrico, que é enviada para esse M1, que é um mixer, onde tem também o DDoS e o metanol alimentado. A gente segue por C4. A gente tem 2 reatores que trabalham alternadamente para fazer a esterificação do produto. O tanque pulmão segue por C5 e em E1 a gente tem um evaporador para separação do metanol alimentado em excesso, metanol e água, como dois solventes voláteis, que seguem por uma coluna de destilação, a fim de serem separados, a água é recuperada aqui, e o metanol vai para um tanque de recuperação. No tanque pulmão 2, a gente segue por C11 até o reator 3, que é uma transesterificação, onde ocorre a transesterificação alimentada com KOH. Segue-se pelo tanque pulmão 3. E em D1 a gente tem um decantador, porque vocês lembram que a gente comentou sobre a questão da transesterificação produzir glicerol. Então tem que ter esse tempo ocioso para realizar a decantação dele, passar a fase leve para frente e a fase pesada, que é a glicerol ser retirada. Um segundo evaporador para recuperar ainda assim mais metanol do processo. Aqui em L1, L2 e L3 a gente tem um sistema de lavadores. O primeiro lavador conta com HCl para neutralização do KOH alimentado na etapa da esterificação. A lavagem feita com H2O vai para uma estação de tratamento de efluente e segue-se com essa etapa no mixer 2, que é adicionado sulfato de sódio, né, 2SO4, para absorção de toda a água que ainda tiver na mistura.
Segue-se então para dois filtros prensas, FP1 e FP2. E aqui é retirado o biodiesel que está pronto para ser armazenado e vendido nos leilões da ANP. Nossa produção anual nesse estudo foi de 107 mil metros cúbicos de biodiesel, então 107 milhões de litros, e 7 toneladas de quilograma, 7, desculpa, 7 toneladas de glicerol. Porém, chamo a atenção de vocês para o lado mais importante, que é o preço dessa planta, a viabilidade econômica dela. O preço total ficou em 280 milhões, 188.116 reais com 61 centavos. Isso é o que eu falo com a questão de que investimentos em combustíveis de segunda geração são onerosos, são caros. Por mais que sejam coisas certas de se fazer, do ponto de vista ambiental, ainda é caro você montar todo um processo em cima dessa tecnologia. Essa aqui foi a taxa interna de retorno foi de 7, a taxa interna de retorno foi de 7% ao ano, e o payback de todo o investimento de 280 milhões de reais acontece em 13 anos. 13 anos é muito tempo na indústria. Então, isso afasta a possibilidade de você ter investidores para ajudar na montagem dessa planta. Então, urge-se o estudo tipo, de tecnologias melhores para as produções. Nos avanços, eu quero trazer para vocês a gasificação, eu quero dar uma pincelada nela para continuar falando, que é um processo no qual o material sólido contém carbono, pode ser tanto carvão, pode ser biomassa, pode ser cloque de petróleo, resíduos municipais, é convertido em gás através de altas temperaturas, acima de 700 graus Celsius nesse reator. Sem combustão nenhuma, não tem presença de oxigênio, produz o syngas, que é um composto, composto majoritariamente de hidrogênio e monóxido de carbono, que é o combustível. É um processo termoquímico e é considerado energia renovável, dado se os compostos gasificados forem emitidos de biomassa. A vantagem de uso dele é que ele é mais eficiente que a combustão direta do combustível original, poder atingir maiores temperaturas de combustão, o que tem uma certa correlação com a eficiência termodinâmica do teorema de Carnot, provavelmente vocês já viram, que insere um limite à eficiência de uma máquina térmica ideal. Como exemplo de plantas de gasificação, que utilizam gasificação para produção de energia limpa, a gente tem a Go Green Gas, no Reino Unido, que essa planta comercial foi para demonstração da viabilidade técnica e financeira da produção de biometano, através da gasificação de resíduos domésticos. A capacidade de processamento deles é de 10 mil toneladas por ano, e uma produção de 22 gigawatts por hora, que é suficiente para aquecer 1.500 casas simultaneamente. O projeto conta com a tecnologia de gasificação gás plasma, que é assistida por plasma em 2 etapas, e a McFoster Wheeler's Vesta, que é a conversão do syngas, que é produzido nessa gasificação, para biometano, para atingir temperaturas ainda maiores de combustão. Outra empresa que utiliza muito a questão da gasificação é a Enerkem, no Canadá, que é a primeira companhia no mundo a produzir biometanol e bioetanol através de resíduos não sólidos, não recicláveis e não compostáveis, na cidade de Edmonton, que tem em torno de 932 mil habitantes. A produção deles é de 38 mil metros cúbicos por ano, tanto de biometanol quanto bioetanol. Os estudos mostram que eles têm 2,5 vezes menor emissão de gases de efeito estufa em comparação com os métodos tradicionais. Ele já tem planos de expansão para Rotterdam, na Holanda, nos Países Baixos, Tarragona, na Espanha, Barreiras, no Canadá. Continuando, outro avanço na relação de biocombustíveis foi a pirólise, que é baseada na decomposição térmica da biomassa através de aquecimento de ausência de oxigênio, entre 300 a 600 graus Celsius, e são 3 produtos: biochar, que é o carvão sólido, um bioóleo, o líquido que pode ser refinado para combustível, e gases não condensáveis. O rendimento dele depende dos parâmetros de operação, coloquei parâmetros 2 vezes, temperatura, taxa de aquecimento, presença de catalisador, tempo de residência, configuração do reator. Aqui à direita tem um esqueminha simples de como ele funciona. A biomassa passa por um processo de secagem, depois é triturada, vai para o reator de pirólise, dois passos para remoção do biochar produzido. O quenching é nada mais que uma têmpera, onde a temperatura, onde essa matéria-prima que vem para cá, os gases voláteis,
são resfriados rapidamente, condensa-se o bioóleo, então, e o que não foi condensado passa por uma segunda etapa, um ESP, que é um precipitador eletrostático, para maior retirada do bioóleo, e o que não foi condensado é o gás, que pode ser eliminado ou pode ser reciclado para continuar a pirólise do reator. Como exemplo de empresas que utilizam pirólise para a produção de biocombustíveis, a gente tem a Fortum, em Joensuu, na Finlândia, que é responsável pela rede de crescimento de 180 quilômetros na cidade de Joensuu, que fornece energia para mais de 40 mil habitantes. A matéria-prima que eles utilizam é capim amarelo, trufas e madeira de reflorestamento. Em 2013, eles fizeram a adição de uma planta de pirólise rápida nessa unidade, na Finlândia, que produz 50 mil toneladas de bioóleo por ano, que só a combustão desse bioóleo sem refino já gera 10 megawatts de energia. E eles têm estudos para a produção de drop-in biofuel, que é nada mais que um combustível composto por hidrocarbonetos líquidos, funcionalmente equivalentes a combustíveis derivados de petróleo. Então, o drop-in biofuel é uma grande amálgama de hidrocarbonetos parecidos com petróleo, com o combustível vindo do petróleo. Outro avanço que a gente teve foi a liquefação hidrotérmica, que é a dispolimerização térmica para a conversão de biomassa em bioóleo em temperaturas médias, 200 a 400 graus Celsius, e altas pressões, de 10 a 25 megapascais, na presença de um solvente. Ela é bem parecida com a pirólise, porém, o que faz as diferirem é que as características físico-químicas durante a liquefação hidrotérmica desse bioóleo, que é a viscosidade, o poder calorífico e a estabilidade, são melhoradas se você escolhe um solvente adequado. Então, se você tem uma biomassa, como por exemplo a casca de arroz, e você realiza estudos em cima dela, tentando encontrar qual o melhor solvente para suas melhores condições, o bioóleo produzido e, consequentemente, o biocombustível, caso eu haja refino, é infinitamente melhor. E que você tem existem N diferentes solventes que podem ser utilizados: água, etanol, metanol, acetona, metil exato, isopropil. Geralmente envolve a utilização de catalisador, heterogêneo ou homogêneo, para maior rendimento. E uma parte legal dela, em comparação com a pirólise, é que o potencial de aquecimento global dela é quase 50% menor, certo? Por conta de do óleo ter suas características físico-químicas melhoradas. E como avanço, eu trago a Silver Green Fuels, que é uma colaboração entre a Statkraft, que é uma empresa hidrelétrica norueguesa, e a Södra, que é uma cooperativa florestal sueca, prevista para 2021, ela está na fase piloto ainda. Porém, eles têm interesse em utilizar a serragem, cavacos de madeira, para a produção de biocombustível para a Noruega toda, que também chega a ideia do combustível de segunda geração que a gente vem falando. Os desafios que a gente tem com a questão do biocombustível. O primeiro desafio que a gente tem é a questão do combustível versus alimentação, certo? Como já aconteceu no passado do Brasil, a questão do aumento do preço por conta dos incentivos à produção de biomassa energeticamente interessante. Pode vir a acontecer de novo se a gente não tiver cuidado com relação a como a gente a gente administra esses dois lados. A questão de recursos hídricos, a gente sabe mais do que nunca que recursos hídricos não são infinitos e depender de biocombustíveis agrícolas pode ser difícil no futuro por conta da falta de recursos hídricos. E precisa se conversar também sobre uma questão de até uma reforma agrária, a desocupação de terras que não estão sendo utilizadas, certo? E redistribuição delas, para melhor atender essa questão do combustível agrícola. O desmatamento das mudanças climáticas também, na mesma questão dos recursos hídricos, a gente sabe como o clima vem mudando conforme os tempos. A gente tem que ver se as biomassas que nós escolhemos para trabalhar para a produção de biocombustível não serão tão afetadas no futuro. A gente tem competição desleal com combustíveis fósseis, por conta dos subsídios e dos investimentos financeiros. Tudo que nós já estudamos, o mundo em si foi projetado em cima de máquinas que utilizam combustíveis fósseis para os seus motores.
E refazer esse combinado, digamos, é caro, é um esforço colossal que tem que ser feito para a gente mitigar ao máximo os efeitos do aquecimento global. E quando eu trago a infraestrutura tecnológica, também vem a questão de desenvolver melhores tecnologias no futuro para a produção de biocombustíveis. E não só isso, no futuro, existem vários estudos sobre o processamento de resíduos sólidos que levam a gente a acreditar que haverá falta de vários metais importantes. E essa falta de metais pode vir comprometer a infraestrutura tecnológica que a gente precisa para desenvolver tecnologias novas para uma produção de biocombustíveis mais eficaz, mais eficiente. Por fim, pessoal, eu queria, antes de terminar e abrir para as perguntas, eu queria deixar um convite para vocês. Agora, de 2 a 6 de maio de 2021, será o ROBEC, que é o 23º Congresso Brasileiro de Engenharia Química. Está sendo organizado pelo nosso Departamento de Engenharia Química do FSM. Será em Gramado, aqui no Rio Grande do Sul. As nossas áreas cobertas serão a área de energia, petróleo, gás e biocombustíveis, a área de engenharia ambiental, tecnologias limpas, engenharia de alimentos, o ensino em engenharia química, fenômenos de transporte e sistemas particulados, materiais e nanotecnologia, processos biotecnológicos, reações químicas e catálise, simulação, otimização e controle de processos, termodinâmica e separações. É o maior evento de engenharia química que a gente tem no Brasil e fica o convite para quem tiver interesse de participar. Ainda estão aceitando trabalhos, se não me engano, e qualquer coisa a gente pode se encontrar lá e conversar. Certo? Eu vou estar falando sobre redes neurais artificiais e quem sabe a gente se encontra lá. Algumas das referências bibliográficas utilizadas nesse palestra. E fica agora aberto um espaço para discussão. E perguntas. Oi, tem uma pergunta no chat que a Erika Farias fez. O senhor já está lendo ou quer que eu leia para o senhor? Eu estou lendo agora. Às vezes eu produzo muitos resíduos e precisam resíduos para produzir energia com a queima. Existe planta industrial que emprega efetivamente no Brasil e produz. Bah, Érica, baita pergunta. Na real, eu sei que um dos problemas que a gente tem com a relação da produção do, de etanol de segunda geração, por exemplo, é que de vez em quando a biomassa ela tem composições diferentes, certo? Acidez, a composição de celulose, hemicelulose, lignina diferentes. Então pode ser que esse seja o que leva o pessoal a queimar, ao invés de estudar as condições ótimas para produção, certo? Que eu saiba, a gente só tem plantas pequenas, certo? Que para esse emprego efetivo do 2G. Geralmente, como elas são sempre anexas, entende? Nunca são plantas industriais sozinhas para emprego efetivo. E acho que falta também falta um certo investimento ou incitação dessa pesquisa em cima das plantas industriais que possam aplicar. Por exemplo, a minha área de estudo agora é a hidroliquefação com a casca de aveia. E pode ser que, tipo, aqui no Rio Grande do Sul, é um dos maiores resíduos que a gente tem, que também serve só para queima. Não tem valor nutricional, não tem valor agregado. E com a minha pesquisa eu quero tentar ajudar essa questão de a gente poder, quem sabe no futuro, ter estudos que comprovem a viabilidade. Mas por enquanto, que até onde eu sei, nem ideia. Dentro da sua pesquisa, o valor da produção de biodiesel é muito alto, 60 milhões. Quanto ao desenvolvimento de uma biorefinaria com comportamento de glicérol residual por 20? Carlos, baita pergunta também. E o metanol apresenta melhor rendimento e a literatura é muito mais abrangente com o metanol do que o etanol, por mais que o Brasil seja um grande produtor de etanol. E certamente uma biorefinaria para
o aproveitamento desse glicerol seria muito bem-vinda. O problema é que a gente, tipo, o nosso trabalho de conclusão de curso aqui é de 1 ano e meio, e só aquela pesquisa ali para produção com o TDOS já tomou muito tempo, então a gente fica aí um ponto legal para desenvolvimento. Fica um ponto muito legal para esse desenvolvimento, certo? Não sei se eu respondi, eu acho, na minha opinião, melhora muito. Ah, baita! Qual álcool metanol ou etanol apresenta melhor rendimento na produção de biodiesel? Érica, se eu não me engano, agora de cabeça, lembre que eu sou mestrando, de cabeça que eu me lembre bem, é o metanol. Mas agora eu vou ficar no achismo e vou acreditar em qualquer fonte científica. Professor, Bruno, eu não sou professor. Você acha que a desertificação via catálise básica está na melhor ou mais viável catálise ácida? Eu acho a catálise básica tem certos, tipo, ela é um tanto mais viável, porém você tem a questão da falta de não poder regenerar o catalisador, certo? O que pode vir a ser oneroso para a indústria e para, quem sabe, até a viabilidade econômica dela. Você vai uma pesquisa essa área na FF, baita área, se quem sabe pode fazer colaborar alguma coisa junto, se você quiser conversar alguma outra hora. Mas é, tipo, tranquilamente uma biorefinaria com o glicerol que é produzido ali já ajudaria horrores. Érica Azevedo. No Brasil, a rota enzimática já é mais utilizada. Não sei se mais utilizada, porém, no tempo que eu trabalhei na Caramuru, a gente tinha as duas rotas. A gente tinha tanto a enzimática quanto a gente tinha essa catalítica. A catalítica era um pouco mais favorecida, mas era por conta que os equipamentos para rota enzimática eram tanto antigos, então eles quebravam muito e a gente não utilizava tanto. Porém, existem estudos, até fiz um, eu vou apresentar agora na jornada acadêmica da FSM, que existe sim possibilidade de produção com rota enzimática, só não sei se é mais utilizada no Brasil. Eu vou deixar meu e-mail no chat para quem quiser um contato. Então, Erika, eu queria muito passar de patentes, porém, tipo, fazem dias que o site do INPE não abre. E eu fiquei muito. Sim, eu acho que é tipo, tanto falha eu não mostrar, tipo, falar sobre artigos, não falar sobre conversão em patentes. Porém, o site do INPE não estava ajudando. E então, e outros sites como o Patent Scopes, etc., não estavam contemplando bem as áreas que eu queria trazer, as patentes brasileiras. Para gente falar um pouco sobre desenvolvimento de tecnologia, mas sim, tipo, eu complementaria muito melhor colocar os dados de patente. Imagina, eu que agradeço, baita observação também. Mais perguntas? Já que todo mundo está pedindo mais perguntas. Eu espero que a palestra tenha sido legal, porque eu quis também, tipo, não adianta a gente só olhar, pessoal, tipo, por que a gente produz tanto biocombustível no Brasil? A gente tem que ver também o que já foi feito, para não cair nas armadilhas antigas, certo? A gente dá uma olhada, por exemplo, na questão do álcool, a questão da alimentação, abastecimento de comida no Brasil. A gente não cometa os mesmos erros de novo. Também foi uma baita surpresa, Erika, olhando no site da ANP e, tipo, vendo que essa questão da gordura bovina ser mais utilizada, sabe, tipo, de segunda geração.
O que é um ótimo passo, sabe? Porque essa promoção de cogeração e integração energética ao máximo dos resíduos é extremamente importante. Se eu puder ajudar, Érica. Oi, Bárbara, e aí? Pra quem não conhece, a Bárbara, a Teresina Moreira, que falou ali, a gente trabalha no mesmo laboratório. Somos orientados pela mesma professora. Vai, então, Bárbara, oi. Eu não faço ideia do que aconteceu isso. Tem que se fazer o estudo dessa, tipo... É por isso que eu falo que o estudo disso tudo é muito grande, sabe? A gente, como engenheiro químico, às vezes, quando a gente pensa só no processo, a gente pensa só na matéria-prima, mas tem que ter todo esse estudo, tipo, geográfico, estudo de produção, o estudo histórico do que já foi feito, sabe, para a gente tomar decisões. Então, não faço ideia. Hei de procurar, é uma baita pergunta. Questão de também questão de produção de etanol, base de milho, devido a safra da cana. Exato, em Sorriso, se não me engano, abriu há 2 anos atrás uma planta de produção de etanol à base de milho, justamente por essa questão da entre safra de cana, se não me engano, é em Lucas do Rio Verde, ou em Nova Mutum, a região ali. Exatamente, o óleo de algodão é extremamente caro. E não faço ideia do porquê teve esse boom de produção. É devido ao objetivo da renovabilidade de ficar mantendo energética dos combustíveis. Pode ser uma ótima interpretação. Já que a renovabilidade tem essa questão da matriz energética, certo? Eu acho só engraçado aqui no Brasil a gente fala muito sobre a questão da diversificação da matriz energética, mas a gente sempre bate em biodiesel e etanol, sabe? Enquanto a gente tem ah, fontes de energia extremamente boas, entende? Como, por exemplo, biogás, questão de implementação de biodigestores em fazendas, que não são utilizados e poderiam responder em 20, 30% da demanda energética brasileira. Sabe? É por isso que eu acho que a Renova Bio, ela peca um pouco nesse aspecto por conta da desse favorecimento apenas essas duas formas de biocombustíveis, certo? Sendo que existem muitas mais que não são carros-chefes no Brasil e deveriam ter esses incentivos. Possivelmente, assim, não ter sido vantajoso ao óleo de algodão. Exatamente, tipo, a gente tem como parceiro maior, um dos maiores parceiros, né? Se a gente ainda tem a China para venda de soja, e realmente pouco óleo é produzido no Brasil, então eu não consigo lembrar agora de cabeça qual era a produção na Caramuru, mas não era necessariamente grande. E passando o comentário ali do centro acadêmico, não deixe de responder o formulário de presença autorizada. Certificado é importante, horas complementares são sempre boas. Teodoro, queria também deixar aqui o agradecimento à comissão de fazer, estender o convite, certo? Foi, tipo, uma surpresa. A competitividade acaba sendo por conta dos incentivos. A produção de biodiesel por si só não é muito menos rentável que a produção não renovável. Exato. E fora que
E tem toda a questão do incentivo por nossa tecnologia ser toda pautada em cima dos combustíveis fósseis, né? E como as composições físico-químicas são um pouco diferentes entre biodiesel e combustível fóssil, tem que rolar um certo incentivo, sim, para a gente começar o uso e desenvolvimento da tecnologia em si. Pois, caso contrário, nada muda, a gente continua utilizando um combustível fóssil, por ser mais fácil. Exato. Como a gente falou, a questão da RenovaBio focar os programas focarem como PNPB, focar em pequenas e médias propriedades, tipo, na agricultura familiar também. Mas, outro, mas acho que com o tempo a gente há de ver e como você bem colocou, essa questão das grandes corporações, todo o lobby do Big Oil em cima de produções alternativas, isso é bem preocupante, não preocupante, mas é evidente, bem evidente. Porém, a gente já tem esse pontamento de várias matérias-primas regionais para utilização, para produção. A gente tem, se não me engano, tem uma menina do departamento que trabalha com, ou vai começar a trabalhar com a questão da utilização do fumo, ao invés do resíduo, que é descartado pela indústria tabagista, na produção de bióleo. E quem sabe esse bióleo pode vir um refino. E quem sabe a gente tem um destino novo. E a gente tem a agricultura familiar fomentando. Bom, eu trabalho daquelas. Na real, eu estou no mestrado e quando eu ia começar a parte laboratorial, teve toda a questão da pandemia, quarentena. Não, eu não desenvolvi o sistema. A gente tem um sistema que foi desenvolvido pelo pessoal do doutorado. Foi desenvolvido pelo pessoal do doutorado lá, mas não, eu só vou utilizar o sistema contínuo que eles desenvolveram, não mexi em nada. Professor, Kelvin, eu não sou professor, eu sou mestrando. Quais exercícios são importantes para avaliar a composição de um óleo para identificar se ele é viável para a produção de biodiesel? Olha, eu acho que se for questão de óleo, depende muito de como você vai utilizar, vai fazer, depende da rota que você vai levar. Se for esterificação e transesterificação, você tem que ver percentuais de ácidos graxos e triglicerídeos. Acho que é a parte mais importante da composição, certo? E outras características, além das físico-químicas, eu acho que produção, o quão fácil você consegue estocar a matéria-prima, o quão fácil é você recebê-la, o quão fácil é você utilizá-la. Eu acho que essas são as importantes. Tipo, a mais importante, eu acho que na questão de uma matéria-prima. Esterificação e transesterificação pode ser combinada? Sim, foi o que a gente fez no nosso trabalho. Deixa eu abrir de novo. Tela cheia. Aqui. Ah, o primeiro passo foi a esterificação com catalisador e ácido heterogêneo. E o segundo passo é a transesterificação com catalisador básico homogêneo. Pois assim, aqui no primeiro a gente lida com ácido graxo do DDoS. E no segundo a gente trata do triglicerídeo do DDoS. Convertendo ambos para bióleo, para desculpa, biodiesel. E assim garantindo uma produção melhor, sabe, um rendimento maior. Só é bem mais oneroso, você tem que desenvolver toda uma outra parte do sistema, são duas reações, matéria-prima, o projeto fica mais caro, porém é muito mais interessante do que se fizer só um, que você fazer só um. Catalisador de óleo, não. O primeiro a gente usou carvão ativado sulfonado mesmo, a sulfonação tipo, em 900 graus Celsius com ácido por 8 horas. Na esterificação com catalisador ácido e na transesterificação com hidróxido de potássio.
o básico. Porque o Kawagato seria tipo, muito mais barato e seria fácil de remover pra frente, porque depois da transferificação básica, só uma questão de fazer a primeira lavagem com HCl e você já neutraliza. Ele sai para a estação de tratamento de esgoto, sem problema nenhum. Imagina, tamo aí, cara. Qualquer coisa, só joga um e-mail e a gente conversa mais. Tanto você, quanto o Caio, quanto o Bruno, que vieram conversar. Se tiverem interesse em continuar conversando, desenvolver alguma coisa, só jogar no e-mail. Perfeito, cara. Estamos sempre abertos aí. Estamos sempre abertos. Espero poder ajudar em alguma coisa. Só se tiver alguma pergunta a mais, estamos aqui ainda. Bom, eu acho que não tem mais dúvidas, né? Quem cala consente. É, já vamos encerrar por aqui, então. Alguém mais quer Certo. falar alguma coisa? Já tem mais 10 minutos? Senão, já encerramos. Se quiserem dar um oi também, qualquer coisa. Aberto. Mas, sendo isso, muito obrigado pela palestra, João, né? Não Mas, professor. professor, tem muito chão ainda, gente. Mas vamos deixar interessante, sabe? Tipo, eu acho que vocês sempre veem a parte técnica, sabe? A gente só fala de números e etc. Porém, engenharia envolve muita coisa além, certo? A gente pensa sempre num todo. E quis trazer um pouco mais essa parte. Verdade. Eu sei como é que é, tipo, o cara cansado de ver na sala de aula, sabe? É sempre número, 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 teoria, teoria, teoria. A gente pode aliar de diversas formas. Hum, Bom, pessoal, muito obrigado por todo mundo que deixou um elogio, certo? E para quem quiser conversar, tipo, teu e-mail fica ali no chat. Vou deixar aqui de novo, qualquer coisa. Sempre aberto para conversa. Não precisa nem ser sobre a área de biocombustíveis, certo? Somos sempre abertos. Eu falo também sobre redes neurais artificiais, absorção. O que pintar na cabeça de vocês, a gente conversa sobre. Muito obrigado pelos elogios. Agora eu tô com muita vergonha porque a Bárbara tá assistindo. Obrigado por prestigiar, Bárbara. De coração. Boa sorte pra nós, né, meu? Tamo aí na lida. Logo mais a gente se vê no laboratório. Boa sorte pra nós. Obrigado, Lucas. Cristina, obrigado pelo elogio.
Gente, acho que a gente fica por essa, né? Então, obrigado a todos que assistiram novamente. Foi um prazer estar aqui. Obrigado de novo, comissão organizadora. Foi gratificante demais sobre o convite e poder participar, poder ajudar, poder falar um pouco aqui nesse espaço, ter uma voz.